incansáveis trabalhadores, nos concedem essa bendita oportunidade do trabalho. Quem de nós aqui não tem um conflito familiar ou nunca teve? Se nunca teve ou se não tem, provavelmente terá. Isso é comum, isso é normal dentro do nosso processo evolutivo, dentro do processo evolutivo da humanidade. Entendermos que os espíritos reencarnam, em geral, dentro de um mesmo núcleo, para progredir, embora não seja uma lei. Mas o mais interessante é quando nós lançamos mão do espiritismo para perceber que estes conflitos familiares, além de ser natural, também têm interferências em nossas existências pretéritas, em nossos relacionamentos pretéritos e também na influência dos espíritos desencarnados sobre os que estão encarnados, passa a ser mais natural fenômenos que consideramos às vezes ultrajantes e a princípio contrário a qualquer lei social. Como, por exemplo, um pai ou uma mãe que não consegue amar um filho de verdade, embora queira. Ou um filho ou uma filha que tem dificuldades de fato de ter empatia por um pai ou uma mãe ou entre irmãos. Quantos pais se sentem às vezes culpados por ter uma afinidade, uma empatia maior com um filho do que com o outro, como se o erro fosse dele, como se ele fosse um indivíduo mau por esse fato. Quantas famílias, que se encontram em dificuldades não conseguem perceber os ascendentes espirituais sobre este processo. E é disso que nós vamos tratar hoje. À luz da doutrina espírita, estes fenômenos quase que absurdos tornam-se normais. E através do entendimento destes conflitos, tornamos-nos seres mais conscientes e mais ativos no processo de dirimir tais conflitos, transformando estes conflitos pelo entendimento das possíveis causas em relacionamentos saudáveis. Porque uma coisa, para começarmos essa conversa, podemos ter certeza: ninguém reencarna no lar errado. Ninguém erra de endereço. Estamos na família certa. Temos uma necessidade, qualquer que seja, de estarmos reencarnados neste núcleo familiar. E hoje nós vamos verificar diversas possibilidades. No Grupo Espírita Paz, atendemos muitos casos de núcleos familiares em conflitos dificílimos. Coisas que parecem de jornal, de televisão. E hoje nós vamos trazer aqui alguns casos de processos desobsessivos e de auscultações mediúnicas, práticas, casos reais de pessoas que nós conhecemos, que vão ilustrar, junto com as obras em especial de André Luiz, estes conflitos e seus ascendentes espirituais. Bom, meus irmãos, então vamos iniciar com Emmanuel, que vai no livro Pensamento e Vida, no capítulo 12, intitulado Família, trazer algumas informações preciosíssimas para nós. Ele inicia o capítulo dizendo o seguinte: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Então aqui Emmanuel já traz nesse primeiro parágrafo uma informação extremamente importante. A nossa parentela, chamada família consanguínea,
ela pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Ou seja, a sua família e a minha família apenas reflete o que nós temos. Nós estamos observando no outro, na verdade, um reflexo do que ainda existe em nós, na imensa maioria dos casos. E é tão difícil, não é, enxergar no parente, difícil, a minha dificuldade, porque eu sempre tendo o quê? A me julgar melhor que o outro. O outro é que é pior, eu sou melhor. Emmanuel aqui está dizendo que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. E que esses reflexos podem ser agradáveis ou desagradáveis. Mas que é o pretérito que nos devolve. Portanto, nós vamos perceber aqui em nós e em nosso núcleo consanguíneo, em nossa família biológica, quando André Luiz diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, é disso que ele está falando. É o passado nos devolvendo os reflexos, agradáveis ou desagradáveis, daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, na maioria esmagadora dos casos, reencarnamos junto a seres que nós já tivemos experiências em outras encarnações. Se essas experiências foram positivas, salutares, nós vamos tender a ter uma relação agradável com essas pessoas, automática e naturalmente. E aí se explica-se a simpatia. Se a nossa relação pretérita for desagradável, aí nós podemos ter uma certa dificuldade. Eu não sei se travou um pouquinho aí, mas já voltou, né? Podemos ter uma certa dificuldade ou uma antipatia. O áudio está muito baixo, eu vou colocar aqui mais próximo, Giovana. Pessoal, vê aí se melhorou, tá? Acho que agora vai melhorar áudio e vídeo. Me dê um feedback aqui, por favor, tá? Então, nós vamos ter uma simpatia, um reflexo agradável. Ok, Sandro. Em acordo com o meu pretérito e uma antipatia em relação ao meu pretérito, se ele for uma relação desagradável. E é disso que nós vamos tratar. Porque, como eu volto a dizer, às vezes nós queremos ter afinidade com uma pessoa, desejamos do fundo do nosso coração amar aquela pessoa, bem querer, mas há algo que eu não consigo explicar, uma antipatia enorme. E aí eu me pego muitas das vezes tendo uma dificuldade de bem querer aquele ser. E quando esse ser é um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, aí dói nosso coração, né? Nós nos sentimos assim, a pior pessoa do mundo, incapaz de amar um pai ou uma mãe. Mas esse pai e esse uma mãe, muitas das vezes, foi um amigo, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um irmão, ou mesmo um pai ou uma mãe no pretérito. E nós não tivemos ali a condição, a sapiência de bem aproveitar aquela relação. Vamos reencarnar no mesmo núcleo familiar, olha, centro essencial de nossos reflexos, para quê? Para um reajustamento. É isso que o Emmanuel vai dizer. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Portanto, somos nós quem estamos entretecendo, melhor dizendo, essas linhas consanguíneas, baseada no nosso pretérito. Estamos reencarnados neste grupo familiar por dois motivos. Por afinidade, para continuarmos a nossa jornada evolutiva, juntos, cooperando, colaborando. 2, por resgate. Por uma oportunidade maravilhosa, a melhor delas, de reconciliarmos-nos com o nosso inimigo do passado, enquanto é luz.
E enxergar um pai e uma mãe como inimigo do passado é muito difícil, ou um filho ou uma filha. Mas é um fato. Um fato que o Espiritismo demonstra, não é uma hipótese. É um fato, e é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, tendo feito esse pequeno introito com o Emmanuel, vamos recordar a questão 389 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai trazer aqui a questão: a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? E a resposta: são seres antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Sem sequer nos falarmos, nós já sentimos uma certa antipatia. E aí se diz assim, né? Ah, meu santo não bateu com dele, não tem essa conversa? Bom, na verdade, nossas irradiações fluídicas é que estão em desarmonia com a do outro, porque pensamos de maneira diferente. Não necessariamente porque ele me fez mal ou eu fiz mal àquela pessoa. Isso é muito bom deixar claro. Mas não há uma afinidade fluídica. Isso é que nós percebemos. Isso, dentro de um contexto familiar, pode gerar uma antipatia, ainda que os indivíduos não se falem. E aí agora nós vamos mostrar 2 casos práticos disso. Um que está na obra de André Luiz e um caso prático que nós podemos testemunhar. No livro No Mundo Maior, no capítulo 10º, André Luiz vai narrar uma fala muito interessante de um espírito que foi abortado, porque a mãe odiava aquele feto, mesmo sem ter falado, sem ter conhecido. E aí, quando ela promove o aborto, ao qual Aulus e André Luiz tentam de toda, ou melhor, Calderaro e André Luiz tentam de todas as formas evitar, olha o que o espírito fala para com a mãe: não me deixaste retomar a luta terrena, onde a dor, que nos seria comum, me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Não me quiseste para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Então, esse é um caso que André Luiz vai atender, um caso extremamente interessante, de uma mãe desencarnada pedindo socorro para uma filha. Essa filha tinha engravidado e ela odiava estar grávida, odiava aquele ser sem mesmo tê-la conhecido. Isso é interessante, mas isso parece um tanto quanto assim paradoxal. Como odiar um feto? Como odiar alguém que eu nem conheço? E aí, por isso eu trouxe a questão 389 do Livro dos Espíritos. Esses espíritos tiveram um relacionamento pretérito. E nesse relacionamento pretérito houve um problema muito grave. Esse indivíduo, que agora seria filho, ele assassina essa que agora seria a mãe. Ficam acordados que em nova reencarnação, a vítima, no caso a mãe, reencarnaria primeiro e ele reencarnaria depois. E aí, nesse momento, a mãe, quando tem que cumprir o seu papel, o seu acordo, ela refuga na missão de dar à luz. O espírito arrependido queria agora o altar da reconciliação. Eles teriam uma reencarnação provacional, uma reencarnação extremamente dura, mas ainda assim iriam reparar. Porém, a mãe aborta.
A mãe prefere o aborto delituoso. E o que André Luiz está narrando aqui é no momento em que acontece o aborto. Esse espírito como que se materializa na forma já adulta e ele diz isto. E ele promove através do seu ódio, da irradiação mental, o desencarne da mãe. Então a mãe tem com o aborto o desencarne. Não por conta do aborto, veja como isso é grave, mas por conta do ódio do espírito. Isso é energia, Val. Isso promove no perispírito da mãe um desajuste, no centro genésico. O centro de força genésico, ele interfere diretamente no sistema reprodutor feminino, e a partir desse desajuste acontece um sangramento. A hemorragia, portanto, leva a mãe ao desencarne. Então é naturalíssimo, e nós conhecemos muitos fenômenos da depressão pós-parto, não é? Hoje se estuda inclusive a depressão pré-parto, a depressão neonatal ou natal, pré-natal. O que seria isso? Com o vínculo entre o feto e a mãe, um vínculo perispiritual fluídico extremamente poderoso, ali mesmo sem a mãe conhecer aquele ser, ela não necessariamente vai odiar o feto, mas vai começar a se sentir deprimida, mal, ou com medo. E veja que nesse estudo de caso nós percebemos que a mãe opta pelo aborto. Não porque a mãe é má, não porque a mãe é o demônio. A gente não está aqui trazendo nenhum contexto nesse sentido. Ela teve medo do seu assassino, sem saber que era um assassino. E aqui nós vamos perceber quão grave pode ser esse conflito familiar. Veja que aqui nós já estamos tendo um conflito de ordem material, mas ainda só entre uma mãe e um filho. E é por isso, meus irmãos, que é muito importante, durante a gestação, que a família, pai e mãe, estejam unidos. Certa feita, uma jovem me procurou, e agora vamos falar de um caso prático, porque ela se sentia incompreendida pela família, ela achava que não participava daquele núcleo familiar, nunca se sentiu parte daquele grupo familiar. Ah, tá, falar um pouquinho afastado? Vê aí, gente, se vai melhorar um pouco. Hoje o microfone ele tá dando uma surra na gente. Vê aí se vai melhorar um pouco o áudio, me dê um feedback. Eu vou olhando aqui no chat, tá bem? Ok? Valeu, Sandro. Então, o que acontece? Ela dizia assim, olha, eu vejo minha mãe, meus irmãos, eu não me sinto parte desse processo. Maravilha, tá vendo? Obrigado, Val. Bom que vocês vão me assessorando aí. Eu fico com medo de ficar muito baixo, aí eu coloco muito próximo, né? Mas nós vamos tocando o barco aqui. E ela fazia terapia, fez terapia a vida inteira, desde criança. Ela se sentia uma pessoa assim, realmente, como se diz, ovelha negra, incompreendida por todos, incapaz de sentir carinho, afeto pela mãe, tanto quanto a mãe por ela. E aí ela foi descobrir que quando ela nasceu, sua mãe tentou matá-la, sufocá-la. A mãe teve uma depressão pós-parto. E então, quando nós fomos auscultar o caso, nós fazemos a auscultação, e aí eu vou explicar para vocês entenderem a metodologia, que é de ordem científica, como é o espiritismo, uma ciência. Nós utilizamos a psicometria. E aqui nada contra, muito pelo contrário, mas muitos companheiros confundem psicometria com apometria.
Eu não conheço nada de apometria e por isso eu não vou falar nada sobre a apometria. Agora, a psicometria nada mais é que um tipo de mediunidade, como a psicografia, a psicofonia, a psicovidência, a psicoaudiência. André Luiz fala sobre a psicometria em 2 livros. No livro Nos Domínios da Mediunidade e no livro Mecanismos da Mediunidade. Essa é a capacidade que alguns médiuns têm de, ao estar em contato com algum objeto, captar o que está impregnado fluidicamente nesse objeto. É muito comum, né, nos Estados Unidos, alguns médiuns que procuram pessoas desaparecidas, e é isso. Resumidamente é isso. E nós utilizamos esse método. Então a pessoa vem, nos procura, nos conta seu caso e nós levamos para uma reunião mediúnica. Nós pegamos normalmente um objeto de ordem metálica, não conto nada para os médiuns e simplesmente coloco na mão dos médiuns. E os médiuns começam a narrar o que estão vendo. Nesse caso em especial dessa jovem, foi muito interessante, porque o médium começou a perceber uma jovem que por diversas encarnações, eu estou aqui obviamente resumindo, ela estava junto a um determinado núcleo familiar. E ela era muito amada por aquele núcleo familiar. Um pai e uma mãe que amavam muito ela. E ela sempre malbaratando os pais. Sabe aquela coisa de adolescente, né, revoltado? Só que ela foi sempre assim, por diversas reencarnações. E então chega em um momento que um amigo espiritual vem trazer uma informação importante, que ela reencarnaria num núcleo familiar totalmente diferente, em que ela nunca tinha tido contato com aquele grupo de espíritos. E ela realmente seria ali tida como uma pessoa à parte, alheia, que ela seria inclusive indesejada, pareceria uma estranha no ninho. Todas essas informações mediúnicas, lembrando, advindo sem que o médium soubesse de nada, o que corroborou com o relato da jovem que nos procurou. E que seria muito importante isso para que ela desse valor a um pai, a uma mãe, para que ela valorizasse a família. E é muito interessante, obviamente nós não trouxemos todas essas informações para ela, porque iria prejudicá-la, e é por isso que a gente esquece do passado, que hoje ela está casada, hoje ela é mãe, e hoje ela valoriza muito a família. Então, para esse espírito foi importante esse tipo de reencarne, que não é o normal. Mas a espiritualidade utiliza de diversos artifícios. Então, todos os conflitos familiares que ela teve na infância e na adolescência tinham uma finalidade: a valorização da figura paterna e figura materna, que por algumas encarnações ela subestimou e desvalorizou. Então, isso é bem interessante quando a gente para perceber nos conflitos que podem acometer. Eu me lembro de um outro caso, agora de um jovem, um homem maduro, na faixa de seus 30 e poucos anos. E ele dizia ter dores, fortíssimas dores de cabeça, por muitos e muitos anos, e nada melhorava, não tinha remédio que melhorava. E ele se sentia assim, já sem esperança, desesperançoso. E ele era casado e ele e sua esposa não conseguiam engravidar. Então, com o mesmo método, nós levamos para a auscultação psicométrica. Volto a dizer, psicométrica, tá bem? Então, colocamos o material na mão da médium. E então se manifesta um espírito, lembrando que a médium nunca sabe de nada. Manifesta-se um espírito, e esse espírito dizia ter muito medo do dono daquele objeto. Porque ele, quando fora seu pai, chegou a assassiná-la com pancadas de porrete na cabeça.
E aí eu pergunto a vocês, não se trata de uma crença, é um fato. Seria coincidência? Seria acaso? E ali para mim ficou claro o motivo das dores na cabeça. Era a consciência daquele indivíduo que, graças a Deus, não se lembra do que fez com a filha na encarnação anterior, mas a sua consciência sabia. O ser espiritual sabe de alguma maneira. E então, nesse diálogo, foi um processo de psicoterapia de algumas semanas, de algumas reuniões com esse espírito. Ela começa a perdoar, começa a entender que o indivíduo hoje era diferente. Ela é convidada a acompanhá-los e é um casal maravilhoso, uma pessoa maravilhosa hoje, mas que teve seu equívoco no passado, como todos nós. E ali ela começa a perceber um casal diferente. Olha que interessante isso. Começa a perceber uma família que seria bom poder reencarnar. E então, depois de tanto tempo, ela perdoa e se sente segura em reencarnar. Olha a importância da reunião mediúnica. Olha a importância da psicoterapia. Sabe o que é mais interessante? Nós não falamos sobre isso com o indivíduo, óbvio. Apenas falamos que havia um processo pretérito, um equívoco, e que ele precisaria se perdoar. Não importava sobre o quê. Era necessário o auto-perdão, exercitar o auto-perdão. Ele e a esposa começaram a fazer o culto do evangelho no lar, começaram a participar de estudos, enfim. 3 meses aproximadamente depois dessa psicoterapia, a esposa estava grávida. E eles vieram todos felizes para me contar, como se eu fosse um santo milagreiro. Gente, o espírita não acredita em milagres. Graças a Deus e graças a Kardec. Porque os milagres, e Allan Kardec escreve sobre isso na Gênese, nada mais são que leis que a ciência ainda não consegue explicar. O que houve foi um fenômeno naturalíssimo. O perdão de ambas as partes. O arrependimento sincero do pai e a mudança do pai sincera deu condição psíquica a esse espírito sentir-se seguro para reencarnar. E então esse espírito reencarna e hoje já é uma criancinha de alguns anos, linda. E as dores do pai, as dores de cabeça, a enxaqueca, que por aproximadamente 25 anos o perseguiu, hoje são muito menores, extremamente raras. Provavelmente elas vêm à tona quando a culpa por um motivo ou outro ainda vem à tona. Então veja a importância de trabalharmos esse conceito. O conceito da antipatia ou da simpatia natural, sem ainda que conheçamos o indivíduo. Vamos seguir? No livro Pão Nosso, Emmanuel vai dizer o seguinte: é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado do serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Olha que informação preciosa que o Emmanuel está passando para a gente. Ele está dizendo que não existem uniões casuais no lar terreno, que nenhuma reencarnação e que nenhuma constituição familiar se faz por acaso. É isso que Emmanuel está dizendo. Gente, o áudio continua legal aí, por favor, me dê um feedback. Não existe uniões casuais na família terrena. Essa informação é fundamental. Maravilha, vou continuar então com essa distância.
prepondera na terra ainda uniões familiares que estão ligadas a provas salvadoras ou regenerativas. E aí é por isso que eu disse lá no início que se você ainda não teve um conflito familiar ou não está tendo, provavelmente terá. Porque na terra, em um mundo de provas e expiações, a maioria esmagadora das famílias estão em processos regenerativos. São processos de reconciliação. Então não há nada de errado se na sua família, tal qual na minha, existem conflitos. Errado é fingir que somos aquela família de propaganda de margarina e não percebermos quais as causas daquele conflito, que geralmente está em nós mesmos, para que então possamos atuar nas causas, para extinguir os efeitos que são os conflitos. Humberto de Campos, se não me engano, vai dizer que 80% das famílias na Terra estão em missão regenerativa. Então agora vem aqui comigo, dá uma respirada fundo, vai. Graças a Deus, minha família é normal. Nós estamos dentro da normalidade. Estamos em uma prova regenerativa. Porque família de espíritos missionários é raridade na Terra, gente. Família de espíritos que reencarnam para promover a evolução na Terra em uma amplitude maior é raridade ainda na Terra. Assim será daqui a um tempo. Ainda não é. Então, fiquemos com a mensagem de Emmanuel. Não despreze esse campo sagrado de serviço. Por mais que você se sinta incompreendido, você se sente um peixe fora d'água, você se sente incompreendido, nós, em especial os espíritas, na maioria das vezes somos incompreendidos pela nossa família. Sim, é natural. Pensamos diferente, agimos de forma diferente. É naturalíssimo. Eu conheço um núcleo familiar que é muito interessante. É assim, a jovem, quando ela era, digamos assim, farreira, bebia, ia para a noitada, né? Seus pais tinham para com ela um tratamento assim de normalidade. Ah, minha filha é normal, que maravilha, tem muitos amigos, né? Faz farra. E aí ela tornou-se espírita. E não que o espiritismo obrigue ou desobrigue nada a ninguém, mas ela, com seu natural despertar da consciência, diminuiu a bebida alcoólica, diminuiu as saídas, baladas, começou a tornar-se uma pessoa mais caseira, mais introspectiva. E os pais acharam ruim. Os pais começaram a achar e chamá-la de pessoa fanática, porque aquela mudança não estava fazendo bem a ela, que antes ela era uma pessoa feliz e agora era uma pessoa triste. Então veja que faz parte a incompreensão quando despertamos as nossas consciências. O próprio Cristo foi incompreendido, não é verdade? Vocês se lembram quando ele vai dizer que, né, seus irmãos não o compreendiam, até mesmo sua mãe, Maria, teve dificuldade de perceber e compreender a missão de Jesus. Recordemos Francisco Cândido Xavier e a incompreensão no seu meio familiar. Mas não é por isso que nós vamos desprezar esse campo sagrado de serviço. Esse é mais um motivo para nós trabalharmos bastante. Diz Emmanuel, na última frase, é falta grave esquecer essas possibilidades de trabalho iluminativo no meio familiar. E então nós vamos trazer mais um caso, né, para que nós possamos aqui pintar o quadro da teoria que Emmanuel nos traz. Missionários da Luz, capítulo 13, o clássico capítulo da reencarnação de Segismundo. Aqui Segismundo vai trazer-nos uma fala, eu vou ler e daqui a pouco nós comentamos. É Segismundo, o espírito reencarnante, quem diz: foi por isso que eu insisti tanto pela obtenção de minha
volta de minha reencarnação? Como poderia conduzir aos outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Quando Raquel e Adelino voltaram, que seriam seus pais, prometeram-me amparos fraternais, e estou certo de que serão 2 benfeitores para mim. No entanto, afligem-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Então aqui Segismundo, só para contextualizar quem não conhece, resumidamente, esse ser que está falando aqui, em uma encarnação anterior, ele envolveu-se num triângulo amoroso com aqueles que ele chama agora de Raquel e Adelino. E então Raquel, que viria a ser a sua mãe nessa próxima encarnação, aqui ele está esperando para reencarnar, traiu Adelino, que viria a ser seu pai, com o Segismundo. Quando Adelino descobre a traição, Segismundo o assassina com uma facada no peito. Pensem bem. Esse é um caso que não é um caso tão incomum. E então Segismundo desencarna, Raquel desencarna. No mundo espiritual, depois de muito tempo, se perdoam reciprocamente e criam um plano regenerativo. Segismundo era devedor àquelas 2 almas, porque ele corrompeu Raquel e traiu seu grande amigo, Adelino. Eles eram amicíssimos. E então os 2 teriam o direito de reencarnar e de promover o matrimônio. É por isso que muitas vezes, não sempre, o matrimônio também é planejado. Mas nem sempre. Mas algumas vezes, ou muitas vezes, sim. E então, eles reencarnariam antes de Segismundo, casariam e teriam um filho, que seria Segismundo. Segismundo, nesse meio tempo, desenvolve um trabalho de alta envergadura no mundo espiritual. Ele evangelizava no mundo espiritual. Mas chega um momento que ele diz: olha, eu não posso continuar aqui falando de Jesus com tantos débitos cruéis no meu passado. Chegou o momento de reencarnar. E ele iria reencarnar como filho de suas 2 vítimas do passado. O que é muito interessante é que nos sonhos, a espiritualidade amiga aproximava o trio, Raquel, Adelino e Segismundo. Mas Adelino, aquele que seria o pai, no momento de desdobramento, via em Segismundo o assassino e tinha medo, corria dele e não aceitou o reencarne. Demorou muito e foi necessário muitas obras espirituais, conversa, uma psicoterapia para que ele aceitasse. Segismundo, portanto, reencarnaria e desenvolveria em determinada idade uma cardiopatologia. Por quê? Dado a facada que ele deu no coração do seu amigo e que viria a ser seu pai. Não porque ele deu a facada, mas porque a sua consciência ainda sentia-se culpada. E Alexandre, o amigo espiritual, vai dizer que se ele trabalhasse no bem, aquela cardiopatia poderia ser minimizada e talvez nem existiria. Mas o que é mais importante é percebermos aqui que o assassino seria filho desse casal. É muito possível que nós tenhamos como nossos filhos, ou nossos pais, nossos assassinos ou nossas vítimas do passado. E é por isso que o esquecimento do pretérito é uma bênção.
Muitos companheiros dizem assim, eu queria lembrar o que eu fiz no passado, porque eu ia poder corrigir. Você já parou para pensar que você pode ter sido o assassino da sua mãe, do seu pai? Como é que você vai conviver com ele? Imagina a culpa que vai assomar de você. Então vai por mim, é muito melhor esquecer. Se assim a providência divina quer, porque assim será melhor. Mas os conflitos vão ser inevitáveis. Por mais que eles tivessem se perdoado, aquela afinidade fluídica não vai se dar. Haverá uma antipatia natural do pai para com o filho. Quem sabe um ciúme, porque o pai foi traído por aquele que agora será o filho em encarnação anterior. E aí nós temos na psiquiatria, na psicanálise, alguns nomes para dizer sobre relações, digamos assim, de amor entre filho e mãe, entre mãe e filho, ou vice-versa, não é? No livro Sexo e Destino, André Luiz conta um desses casos. Síndrome de Electra, não é? E algumas outras síndromes. Amores platônicos. E aí é necessário muita sabedoria para poder movimentar isto. Conheço um caso muito interessante de uma mãe que não permitiu que o filho se casasse, de uma mãe que não permitiu que o filho tivesse relacionamentos, e o filho também, de alguma maneira, se bloqueou para relações conjugais. Será que não pode ser um pretérito nesse sentido? Ainda um reajuste necessário? Isso explica muito dos ciúmes entre sogras e noras, ou entre sogros e genros. Vejam que os conflitos familiares começam a ter uma explicação quando nós observamos os ascendentes morais. E isso é que é importante, meus irmãos, nós observarmos. E aqui nós precisamos estar atentos para que nós entendamos que, apesar das dificuldades que eu tenho com aquele indivíduo, o que importa é daqui para frente. Se eu tenho dificuldade com meu pai, com minha mãe, sim, pode ser que no pretérito nós tenhamos nos assassinado. Mas isso não importa. Para que lembrar? E é por isso que quando as pessoas vêm nos pedir ajuda, embora nós tenhamos essas informações espirituais, nós não passamos essas informações para as pessoas. Apenas vamos trazer informações genéricas daquilo que pode ser feito daqui para frente. Porque daqui para trás não dá para mudar, não é verdade? E para concluir, para irmos adentrando aí nos momentos finais do nosso estudo, voltamos a Emmanuel no livro Pensamento e Vida, em que ele vai dizer: temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido. Mas também temos as algemas e constrangimento e aversão, de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então Emmanuel fecha de maneira brilhante, dizendo que no grupo doméstico nós temos a elevação e alegria, que é efeito do amor do passado. Portanto, as nossas relações de amor do passado promovem na nossa atual família elevação e alegria.
E podem ter certeza que, na maioria das vezes, existem entes pelos quais nós temos simpatia. Existem entes que nós nutrimos amor verdadeiro. E nós devemos e podemos aproveitar isso. Não se culpe se você goza de uma simpatia maior por um ente familiar do que por outro. Isso é normal. É que a sociologia materialista quer obrigar você e a mim a amar todo mundo da mesma maneira só porque é sangue do meu sangue. E no fundo nós todos sabemos que isso é impossível. Embora nós, em especial os pais, amem os filhos, nós vamos amar de forma diferente. Não quer dizer que eu vou amar mais um do que outro. Porque se me pedir para escolher entre um filho e outro, eu nunca vou poder fazê-lo. O meu coração vai se dividir da mesma maneira. Mas eu vou amar de forma diferente. Eu vou ter uma relação de forma diferente. Porque as relações, elas são individuais. A minha relação com o João é diferente do que a relação com a Maria. E ela pede circunstâncias e ações diferentes no presente. Também vamos ter algemas de constrangimento e aversão, que é um efeito dos clichês inquietantes que nós plasmamos na memória do destino e que nós necessitamos desfazer. E essa é a nossa reflexão final. Nós criamos essas algemas de aversão, dado ao nosso pretérito delituoso. E cabe a nós desfazermos, e diz Emmanuel, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Reconciliar com estes seres, com estes irmãos, que estão momentaneamente sob a outorga de pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, irmão, irmã, demanda trabalho e sacrifício, paciência e humildade. É uma construção, como na fotografia que vocês estão vendo. É necessário construir. Eu já vou responder aqui algumas perguntas, tá, Kátia? Inclusive a sua. No final a gente bate um papo sobre isso. É necessário a construção do núcleo familiar. Veja que fotografia maravilhosa. E construir demanda o quê? Trabalho e sacrifício. E então vamos contar um dos casos que mais nos marcaram. Uma mãe nos procurou, certa feita, desesperada, pedindo ajuda. E nos relatou que o seu filho de 12 anos de idade tentou assassiná-la com uma faca. No momento, precisei respirar fundo, e até hoje eu preciso respirar fundo quando eu penso num filho tentando assassinar uma mãe. Um jovem de 12 anos. Eu tenho um filho de 14 anos, o Aleph, e quando eu fico pensando nisso, realmente chega a doer o coração. Mas os ascendentes espirituais explicam. Esse jovem, portador de uma mediunidade extremamente ostensiva, ela vai me contar que em um momento estava apenas ele e ela. E então ele entra em transe. Ele entra em transe, fecha a porta, guarda a chave, pega uma faca e coloca no pescoço da mãe. Manda ela ajoelhar-se e manda ela pedir perdão. Fica humilhando essa mãe, dizendo impropérios por aproximadamente 1 hora. Narra a mãe que ele mandava ela abrir a boca, enfiava a faca dentro da boca dela e tirava.
e constantemente dizia: eu vou te matar. Você vai ver como é bom. E então a mãe me narra a história que ela só fez o que ela podia fazer naquele momento: prece. E faz uma prece sentida a Deus. E aí a gente vê o poder que a prece tem, não é, meus irmãos? E nesse momento de prece, o jovem desfalece, desmaia, quando ele sai do transe. Nesse momento, ela chama a polícia, destranca a casa e aguarda a polícia do lado de fora. E então vem o SAMU e eles, né, levam o jovem para o CAPS. Esse jovem já fazia um tratamento psiquiátrico há algum tempo. E então ele, né, recebe o tratamento e retorna para casa. Ele não morava mais com a mãe, morava com o pai. Ele optou morar com o pai quando os pais se separaram. E aí ela vem pedir ajuda, que ela não sabia mais o que fazer. Então nós fomos fazer uma auscultação psicométrica, mediúnica, e fomos ali tentar compreender as causas do que estava acontecendo, que é um efeito. Como já expliquei, a mãe me entregou um objeto metálico do filho. Chegamos na reunião mediúnica, não falo nada com os médiuns, apenas entrego aquele material aos médiuns que lá estão. E então eu me recordo que a médium, à época, disse assim: Gustavo, eu estou observando aqui um espírito com aquela roupa medieval, como é que se diz? Bom, agora, não sei, quem souber, fala aí no chat, fazendo favor. Armadura, né? Uma armadura negra e com uma espada empunhada na mão. Tem correlação com o caso? E eu disse: sim, minha irmã, tem correlação. Me lembrei do jovem com a faca empunhada. E diz a médium: sim, pode permitir a manifestação do espírito. E então o espírito se manifesta. Vê como é bonito, né, a ciência espírita? Como que Kardec nos traz como método, e aí quando a gente aplica é maravilhoso isso. Mas isso é papo para outro tema, não é? Vamos nos ater ao caso. O espírito manifesta-se enfurecido, dizendo assim para mim: você acha que você vai conseguir impedir que eu a assassine, como ele fez comigo, a pedido dela? E então nós respondemos ao irmão, ao espírito comunicante: meu irmão, não somos advogado de nenhuma parte. Eu ouvi a história da mãe, sim, e agora queria ouvir a sua história. E então, depois de um tempo, e resumindo, para nós não extrapolarmos o tempo, ele vai contar que no século XVI estavam num campo de batalha, ele, o espírito, e o jovem hoje, que eles eram amicíssimos, e que eles tinham uma certa liderança num exército de determinado rei da Península Ibérica. E que o rei tinha prometido a eles que, quando vencessem a próxima batalha, aqueles indivíduos ficariam com os espúrios de guerra. E também poderiam, um deles, obviamente, poderia casar com a filha. E então a mãe do jovem dessa época também era sua mãe naquela época. E quando o filho, antes da batalha, relata o que o rei havia dito para ele, a mãe diz: então você vai assassinar o seu amigo, para que o rei não escolha seu amigo e te escolha, e você fique com o espúrio e fique com a princesa. Eu sei que parece caso de novela, não é? Mas quem lê André Luiz vai perceber que a vida é exatamente dessa forma. E então, no campo de batalha, quando estavam concluindo para vencerem aquela batalha, narra o espírito para mim através da médium. Ele é esfaqueado pelas costas, esse espírito comunicante. E quando ele cai, o seu amigo, que hoje está encarnado como jovem, pega a espada
e finca a espada por sua boca, cravando na terra e assassinando-o. E aí fez sentido, não é? O porquê o espírito queria fazer isso com a mãe. E então nós vamos perceber que esse conflito gravíssimo, esse conflito familiar, tem um ascendente espiritual. E então, com algumas semanas, algumas reuniões, fomos conversando com esse espírito, até que ele percebe que ele é que estava doente, que ele precisava perdoar, que seria bom para ele já era vítima e que ele deveria ir atrás daquelas pessoas que o amavam. E então ele, eu vou aqui resumir, prefere seguir o seu caminho, buscar regenerar-se. E então o que acontece? Resumidamente, esse jovem não mais teve transes mediúnicos. Esse jovem que não falava com a mãe há alguns meses, que não atendia telefonema da mãe há alguns meses, liga para a mãe uma semana depois, pedindo à mãe para dormir na casa dela um final de semana, para ficar lá os finais de semana. Começa a fazer o culto do evangelho no lar com a mãe. E hoje, esse jovem tinha abandonado a escola, esse jovem só jogava joguinhos de morte. Hoje esse jovem retornou para a escola, hoje esse jovem mora com a mãe, e hoje eles têm um relacionamento muito saudável. Veja como os ascendentes espirituais, de ordem obsessiva ou anímica dos próprios seres, têm uma implicação nos conflitos familiares. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Procurar o culto do evangelho no lar, procurar trazer o evangelho de Jesus, iluminar nossos lares, para que, sendo um processo obsessivo ou não, possamos nos reconciliar, porque de fato a maioria das famílias consanguíneas estão em processo regenerativo na Terra. Aqui eu reencarnei, possivelmente as que vocês reencarnaram. Sejamos agentes regeneradores, porque falamos tanto de transição planetária, de mundo, de regeneração, às vezes nos esquecemos de um detalhe. O planeta Terra será um planeta regenerado quando os espíritos que habitam esse planeta forem regenerados. Quando as famílias se regenerarem. Porque a família é a célula da nossa sociedade. Célula que forma um corpo, da qual a cabeça é Cristo. No mais, a nossa gratidão por mais um dia de companhia, a nossa gratidão a todos que estiveram conosco, nos auxiliando, a nossa gratidão à nossa mãe e ao nosso pai material, que nos acolheu, que nos aceitou para reencarnarmos na consanguinidade entre eles. A família é algo maravilhoso. No mínimo, você tem que ser grato ao seu pai e à sua mãe, porque se não fosse ele, você não teria reencarnado no melhor núcleo familiar possível. Seja grato, honre teu pai, honre tua mãe. E seja bom pai, seja boa mãe, porque essa é uma obrigação do cristão. Regeneremos nossas famílias, vamos dirimir nossos conflitos. E nós só vamos fazer isso convivendo. Embora as muitas dificuldades, vamos sobrepor, e o Evangelho vai ser sempre o ponto de apoio para a regeneração da família. Que a paz do Cristo seja com todos nós. Que a paz do Rabi Galileu envolva todas as famílias nesse momento. E você, meu irmão, minha irmã que me ouve, agradeça, por mais difícil que seja nesse momento. Agradeça a família que reencarnou. Agradeça a parentela consanguínea. Enxergue nestes seres, em especial naqueles que porventura você tem alguma dificuldade. Provavelmente indivíduos que o pretérito te devolve.
no seu clima mental, como reflexo de você mesmo. Provavelmente, se é um ser vicioso, você colaborou na criação desse vício. Se é um ser egoísta, você de alguma forma tem parte nesse egoísmo. E agora nós temos a missão, uma prova de diminuir as vicissitudes que provavelmente nós fizemos com que o outro também tivesse, colaborando, não criando sozinho, mas co-criando. E assim, nós todos, enquanto família universal,